Olá, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar essa edição falando ao vivo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A situação por lá anda bastante movimentada. Olha só, um funcionário morreu após receber uma descarga elétrica. E além disso, um avião foi atingido por um raio. Quem vai contar tudo isso é a Carol Fernandes, que está por lá. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Isso mesmo. Infelizmente, eu começo com essa notícia triste desse homem que faleceu. Um rapaz de 26 anos acabou morrendo após sofrer uma descarga elétrica. Ele estava trabalhando, transportando fios elétricos quando pisou em um de alta tensão e acabou ali ficando muito mal, foi socorrido, mas infelizmente não resistiu. Fica aqui então os nossos sentimentos a ele e a toda a família. E olha, ainda aqui, se tratando do aeroporto de Guarulhos, tem uma imagem que está rolando nas redes sociais que está chamando a atenção de muita gente. Ultimamente temos acompanhado muitos temporais aqui em Guarulhos e um passageiro registrou um momento exato que um raio atingiu uma aeronave, a cauda de uma aeronave. Vamos assistir esse vídeo junto? Vou pedir para o pessoal soltar aí. Olha só que imagem impressionante, gente. Esse passageiro registrou o momento exato que o raio atinge a cauda dessa aeronave. E a concessionária aqui do aeroporto nos informou que não houve danos à aeronave e nem a nenhum equipamento. Realmente o raio atingiu ali a aeronave, mas não houve nenhum dano, Kleber. Olha, realmente, né, uma imagem impactante. Felizmente, como você acabou de dizer, não houve danos, mas que a imagem impressiona mesmo, Carol. E, Carol, outra história que chamou atenção aí no aeroporto, que eu também quero que você comente, é que um homem foi preso, olha só o motivo, após passar um trote. Ele disse que tinha uma bomba dentro de um avião. Claro, isso assustou muita gente, mas eu queria que você também contasse os detalhes dessa história, por favor. Pois é, que situação delicada, né? Isso aconteceu na tarde de ontem. Um homem, ele passou um aviso, né, esse trote, informando que teria uma bomba em uma aeronave que estaria indo para a Europa. A polícia militar foi acionada e averiguou a situação, quando também percebeu que se tratava de um trote, né? E o mais chocante, Kleber, é que em uma entrevista preliminar, esse rapaz disse que tudo se tratou apenas de uma brincadeira. E que brincadeira de mau gosto, né? Tá certo, Carol. Muito obrigado aí pelas informações, mas daqui a pouco eu te chamo porque tem mais notícias aí do aeroporto e a Carol vai trazer daqui a pouco. Olha só, como a gente viu essa história lamentável do trote que pode causar muitos prejuízos e nós vamos falar agora mais sobre esse assunto. Nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o doutor Gleibe Prete, ele que é advogado. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo. Você que é um grande parceiro e até um amigo, eu posso dizer assim. Grande prazer recebê-lo aqui. Grande amigo Kleber, que prazer falar com você e com todos, sabe que é uma grande honra. E eu te falo uma coisa, meu querido amigo, a Vila Diva inteira está te assistindo nesse momento, assim como todo São Paulo, em especial aqui o Eduardo, o pai dele, o Cláudio. Um abração aos dois aqui, que parou tudo para assistir você. Legal, então agradeço a audiência e mando um abraço aí para todos vocês. Agora, fazendo esse alerta, doutor, como o trote é classificado pela lei? Qual é a punição que uma pessoa pode receber ao ser flagrada passando um trote? Olha, Kleber, notícias como essa que você acabou de veicular junto com a colega, nós ficamos extremamente estupefetados, né, com a situação, assustados com a situação, porque não é apenas uma brincadeira. O trote, especialmente quando ele envolve comunicação falsa de crime, ameaça de bomba como foi feito, ou ocorrência que não existe, é classificado sim um crime pela nossa legislação. E dependendo da situação, Kleber, a falsa comunicação de crime aplica-se ao artigo 340
violenta do Código Penal, assim como também pode ser caracterizado como uma denunciação caluniosa, já o artigo 399 do Código Penal, se houver, obviamente, imputação a alguém. E ainda gera a responsabilização daqueles que são envolvidos pelo serviço público. Detalhe, Kleber, a pena é de detenção e multa, podendo chegar até mesmo em reclusão, a depender do caso e a gravidade da situação. Além disso, meu amigo, a pessoa ela pode responder civilmente por prejuízos causados ao Estado, como deslocamento de viaturas, bombeiros, equipes especializadas e também atraso de voos. Olha, importante aí essa explicação. E, Gleibe, também é importante a gente ressaltar que os sistemas hoje modernos, né, eles podem identificar o autor de um trote de uma maneira mais fácil, né? Mais preciso chegar até a pessoa que fez essa brincadeira de mau gosto, né, Gleibe? Sem dúvida nenhuma, Kleber, porque é muito fácil a identificação hoje da pessoa com a tecnologia, sem dúvida nenhuma. Com os sistemas modernos que nós temos hoje, de rastreamento, identificação de IP dos celulares, geolocalização, registro de chamadas, é cada vez mais fácil, Kleber, nós identificarmos o autor de um trote. A falsa sensação que eventualmente a pessoa tenha de anonimato praticamente não existe mais. Hoje, nos dias de hoje, dificilmente alguém que pratica esse tipo de conduta fica impune. Então, isso que vocês estão fazendo aqui na Rede TV, especialmente a você e a toda a equipe, Kleber, parabéns por essa atividade e poder levar essa informação às pessoas. E quem não está assistindo, leve isso às suas famílias, aos menores, para evitar esse tipo de situação, porque o pai, a mãe, também é responsável por aquilo que o filho faz. Olha, fazendo uma pesquisa até para te entrevistar, eu me deparei com um levantamento que foi feito pela Polícia Militar de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E olha só, Gleibe, apontou que em um ano, né, o Sistema 190 de lá recebeu cerca de 25 mil trotes. Isso, desses 25 mil, 18 mil foram de adultos e 7 mil de crianças, o que é um péssimo exemplo. Então, duas questões: moral, né? Um adulto praticar esse tipo de brincadeira, e também legal, a punição para o adulto é muito pior, não é, Gleibe? Olha, esses números, Kleber, que você fez uma pesquisa muito boa, eles são extremamente preocupantes. Quando o sistema, como um exemplo, o 90, que é da polícia, recebe milhares de trotes em um único ano, como você frisou bem, isso significa que os recursos públicos, viaturas, policiais, ambulâncias, deixam de atender às ocorrências reais. E o mais grave, Kleber, muitas vezes uma ligação falsa pode atrasar o atendimento de uma situação verdadeira e coloca a vida de pessoas em risco. E, além do mais, olha só que interessante, quando praticado por adultos, a responsabilização ela ainda deve ser e é muito mais severa. No caso de menores, repito, os responsáveis também serão responsabilizados. Então, não existe mais essa possibilidade de não ser descoberto e ser punido por isso. E realmente tem que ter esse tipo de punição, meu amigo. Então, para finalizar, Gleibe, eu peço que você reforce, então, essa mensagem, esse alerta sobre os prejuízos que uma brincadeira de mau gosto pode causar, tanto financeiro quanto em questão de vidas, né? Dificultando salvar vidas. Tá. Olha, quais são os prejuízos que nós temos, Kleber? O trote. Entendam bem aqui a todos que estão nos assistindo, compartilhem esse vídeo se você estiver assistindo pelo YouTube, comentem com a sua família. O trote, ele não é uma brincadeira. Ele gera prejuízo ao Estado, sobrecarrega o serviço de emergência e pode indiretamente custar vidas. É uma conduta extremamente irresponsável que pode trazer consequência civil, criminal e até mesmo indenizatória. Então, o que nós temos que fazer? A conscientização é fundamental. Serviços de emergência, como polícia, bombeiros, existem para salvar vidas e precisam ser usados e utilizados com responsabilidade de todos. Tá certo, Gleibe, mais uma vez eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o doutor Gleibe Prete, que é advogado. Gleibe, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer, meu amigo. Forte abraço a você e a todos. Grande abraço. Bom, agora a gente muda de assunto para fazer aquele nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta quinta-feira.
Olha só, nós vamos começar com uma notícia curiosa. A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou a lista dos objetos que as pessoas mais perdem no transporte público. Vamos ver agora com o Joenison Santos. Durante o período do feriado prolongado, as concessionárias registraram um aumento significativo de itens esquecidos. Segundo a Companhia Municipal de Transportes Coletivos e o Metrô Rio, os itens mais perdidos são celulares, carteiras, documentos, cartões de banco e óculos de sol. A orientação para caso algum objeto perdido seja encontrado em algum veículo, estação ou terminal do BRT é que seja entregue diretamente na bilheteria da Mob Rio mais próxima. Os pertences encontrados passam por coleta, armazenagem e devolução. Para recuperar o objeto esquecido, o dono precisa entrar em contato através do e-mail achados.perdidos@mobrio.rio.br para consultar se o artefato já foi encontrado. Além do nome e telefone, é necessário realizar uma descrição detalhada do pertence e é recomendado que seja anexado um comprovante de propriedade. O objeto só poderá ser retirado pelo dono com apresentação de documento oficial com foto e mediante assinatura do termo de retirada. Para aqueles que perderam algum item no metrô, a orientação é para preencher um formulário online no site da concessionária, na seção Fale Conosco. Depois de realizar os procedimentos solicitados e o objeto for localizado, o agendamento para a retirada do pertence é feito na estação Carioca, no centro da cidade. Todos os itens recolhidos ficam guardados por até 60 dias. Depois desse prazo, os objetos são destinados a doações para instituições sociais. A retirada por terceiros é permitida somente com procuração válida. E olha, uma imagem que circula nas redes sociais tem causado muita indignação. Olha só, um homem, ele foi flagrado segurando um bebê em cima, da grade, ou por cima da grade de proteção nas cataratas do Iguaçu. À beira, só para você ter uma ideia, de um abismo de 80 metros. Vamos ver essa imagem chocante com o Caio Veríssimo. O registro é de tirar o fôlego, mas pelo motivo errado. No Mirante da Garganta do Diabo, o ponto mais alto das cataratas do Iguaçu, o homem levanta uma criança pequena sobre a estrutura de ferro. Ao lado, uma mulher fotografa a cena. O local tem uma queda d'água equivalente a um prédio de 27 andares. Segundo a administração do parque, o incidente ocorreu na última terça-feira e foi registrado por outros turistas que ficaram chocados com a imprudência. As grades de proteção e as passarelas do parque são projetadas para garantir que milhões de pessoas vejam este espetáculo da natureza com segurança. O regulamento é claro, é proibido ultrapassar ou colocar qualquer pessoa sobre as barreiras. O descumprimento pode gerar multa, expulsão e até o banimento de parques nacionais na Argentina. Este não é um caso isolado. No mês passado, outro turista saltou a proteção para recuperar um chapéu. Especialistas em segurança alertam que em locais com vento forte e umidade constante, como as cataratas, o risco de escorregões ou quedas fatais é altíssimo. Em nota, a concessionária Iguaçu Argentina lamentou o episódio e reforçou que a segurança também depende da responsabilidade dos visitantes. Até o momento, os envolvidos na foto do bebê não foram identificados. Que irresponsabilidade! Olha só, mais uma novidade no caso da família que está desaparecida há 3 semanas no Rio Grande do Sul. A polícia confirmou que o sangue encontrado no local é humano. Quem vai trazer os detalhes agora é o Diogo Lachmann. O laudo pericial confirmou que o sangue recolhido na residência da família é de origem humana. Agora o material deverá passar por confronto genético. O objetivo é identificar se há vínculo com algum dos 3 desaparecidos. O principal suspeito segue preso temporariamente. Trata-se do ex-marido da filha do casal de idosos, que é policial militar. Os investigadores também analisam uma ligação telefônica considerada atípica. No dia do desaparecimento, o telefone da casa dos pais recebeu uma chamada feita a partir do celular da filha. Mas, segundo a polícia, naquele momento ela já estava desaparecida. Para a investigação, a ação teria servido para criar uma falsa rotina, uma tentativa de retardar o registro do desaparecimento. Silvana German de Aguiar, de 48 anos, e os pais, Isael Vieira de Aguiar, de 69 anos, e Dalmira German de Aguiar, de 70, estão desaparecidos há quase um mês. Silvana desapareceu no dia 24 de janeiro. Nas redes sociais, o perfil
perfil dela postou que havia se envolvido em um acidente na Serra Gaúcha e que estava bem. Mas, segundo as investigações, não houve acidente no trajeto. Um dia depois, sem o retorno da filha, os pais buscaram ajuda na delegacia da cidade de Cachoeirinha, mas estava fechada. Desde então, o casal também não foi mais visto. E olha só que susto, cobras foram encontradas em um parquinho no Mato Grosso do Sul, um local lá para crianças. Vamos ver as imagens agora com a Gabi Andrade. Capitu e Rachel Carson, cobras do plantel do Bioparque Pantanal, saíram da toca e deram uma voltinha pelo complexo de aquários esta semana, durante os dias do feriado de Carnaval em Campo Grande, capital sul-mato-grossense. Resgatadas de um circo quando ainda eram filhotes, as serpentes aproveitaram a área externa do Bioparque para tomar uma fresca e um banho de sol. Enriquecimento ambiental, segundo Maria Fernanda, diretora-geral do empreendimento de fauna, que acompanhou os animais no passeio. Rachel Carson, a jiboia, gostou tanto de sair de seu recinto que chegou a brincar no parquinho das crianças. Ela se enrolou em um dos brinquedos e ali ficou, aproveitando o respiro fora da caixa de vidro, onde vive no ponto turístico. Já Capitu, a Piton albina, foi filmada recebendo muito carinho de Maria Fernanda, enquanto desfrutava do lado de fora do circuito e pegava uma corzinha. Voltinha com as meninas, comentou a diretora sobre o respiro para as serpentes. O enriquecimento ambiental ocorreu na segunda-feira, dia da semana em que o Bioparque Pantanal não recebe visitantes. E olha, agora um serviço, uma informação de utilidade pública. Muitas pessoas desconhecem que algumas doenças podem dar direito à aposentadoria antecipada. Quem vai contar os detalhes agora é o Eric Rabelo. Muita gente não sabe, mas quem fica incapaz de trabalhar pode ter direito a um benefício da Previdência. A aposentadoria por incapacidade permanente é garantida por lei e pode ser solicitada em caso de doença ou acidente. O benefício conhecido como aposentadoria por invalidez é paga pelo INSS, quando fica comprovado por perícia médica que a pessoa não tem mais condições de trabalhar. Normalmente, é preciso ter contribuído pelo menos 12 meses e estar na condição de assegurado no momento em que a incapacidade aconteceu. Mas existem exceções. Acidentes de qualquer tipo ou doenças relacionadas ao trabalho podem garantir o benefício sem a necessidade do tempo mínimo de contribuição. Mas muitas não sabem disso. Doenças como tuberculose ativa, hanseníase, esclerose múltipla e hepatopatia grave são algumas delas. Mesmo depois da aprovação, o segurado precisa manter os documentos médicos atualizados e passar por avaliações periódicas. Por isso, a orientação é buscar informação e guardar todos os laudos médicos. Conhecer os direitos pode fazer a diferença. E olha, os hotéis do Rio de Janeiro registraram 99% de ocupação no último feriado. O Joenilson Santos vai voltar agora e trazer o balanço do turismo na cidade. Vamos ver. O feriado prolongado deste mês foi marcado pela presença maciça de turistas na cidade do Rio de Janeiro. Neste ano, a capital fluminense bateu recorde no setor de hotelaria e hospedagem. De acordo com uma pesquisa do Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do município do Rio, a média de ocupação na cidade alcançou 99,02%, superando o número de 2025, quando 98,62% das acomodações foram ocupadas. A região com maior média de ocupação foi a Zona Sul, no trecho entre Glória e Botafogo, incluindo Flamengo, Catete, Santa Teresa e Laranjeiras, que não tinham como encontrar um quarto disponível. Ipanema e Leblon ficaram em segundo lugar, com o centro da cidade logo em seguida. Barra, Recreio e São Conrado ficaram em quinto lugar. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro também fez um balanço do período que registrou grande ocupação também no interior do estado. O município de Arraial do Cabo liderou o ranking com 95% de ocupação. Em seguida, entraram para a lista Miguel Pereira e Angra dos Reis.
E olha, a greve geral na Argentina está afetando os voos aqui no Brasil. Nós vamos voltar a falar agora ao vivo com a Carol Fernandes, que continua lá no aeroporto de Guarulhos e vai trazer mais informações para a gente. Muitos voos cancelados por aí, Carol. Olá novamente, Kleber, e a todos que nos acompanham. Sim, muitos voos estão sendo cancelados desde a noite de ontem. Desde ontem, o pessoal que está tentando ir para a Argentina ou voltar aqui para o Brasil está enfrentando uma situação complicada, Kleber. Aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, até o momento, 29 voos entre ontem e hoje foram cancelados. Uma situação bem complicada. Tudo devido a essa greve. E olha, a Latam se manifestou em nota, lamentando o ocorrido e explicando que foi necessário alterar a operação de hoje em função dessa greve, que foi anunciada pela Argentina, e pediu para que os passageiros fiquem atentos aos status de seus voos. A Gol também informou que as operações nas cidades de Buenos Aires, Córdoba, Mendonça e Rosário estão impossibilitadas e que está enviando comunicado para os passageiros via e-mail. Em ambas as companhias, o passageiro poderá remarcar sem custos o seu voo ou solicitar o reembolso integral da reserva, para que eles não tenham prejuízo. E olha, essa greve que está acontecendo hoje na Argentina foi anunciada na segunda-feira pela principal união sindical do país. O protesto é contra a proposta de reforma trabalhista promovida pelo governo de Javier Milei. E a previsão é de durar aí 24 horas. Então, ao longo de todo o dia, para quem pretende aí viajar para o Brasil ou sair daqui do Brasil e ir para a Argentina, é importante ficar atento a todas as atualizações das companhias aéreas, porque a situação ainda segue complicada. Volto com você, Kleber. Tá certo, Carol. Muito obrigado aí pelas informações, viu? Bom, agora a gente vai mudar de assunto, porque agora a gente vai falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Bruno, bem-vindo. Bruno, vamos começar falando do Santos, né? O Santos Futebol Clube, que sofreu um novo transfer ban e está impedido agora de contratar jogadores. É isso, Bruno? Pois é, Kleber. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, o novo transfer ban imposto pela FIFA já aparece no site oficial da entidade. A punição se dá por conta da dívida do clube com o Arouca de Portugal, pela contratação do zagueiro João Basso. O clube deve mais de 2 milhões de euros aos portugueses. E por isso, o Peixe não conseguiu registrar o volante Christian Oliva e também não pode inscrever qualquer outra contratação a partir desta quinta-feira. Uma situação muito complicada aí para o Santos. Realmente, situação lamentável que, infelizmente, vem se repetindo no futebol brasileiro. Nós tivemos, além do Santos, mais recente, o Corinthians, tivemos o São Paulo, um período curto, mas também sofreu transfer ban, e o Botafogo também foi outra equipe que sofreu transfer ban. A gente torce para que esses clubes melhorem aí essa administração, né, Bruno? Com certeza, Kleber. E olha só, vamos falar de bola rolando agora, que é o que o torcedor mais tem interesse, né? Porque hoje nós temos 2 jogos. O primeiro deles que a gente vai falar aqui é pelo Campeonato Brasileiro. Conta pra gente quem entra em campo, Bruno. Conto sim, Kleber. Atlético Paranaense e Corinthians duelam pelo jogo adiado da segunda rodada. O Furacão quer manter o 100% no campeonato. Já o Timão veio de uma sequência boa na temporada, mas além da partida desta noite, olha também para o confronto do fim de semana pelas quartas de final do Paulistão. Nesta quinta-feira, Atlético Paranaense e Corinthians duelam no jogo que foi adiado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 19h30 na Arena da Baixada. O Furacão até agora é a única equipe com 100% de aproveitamento e vai entrar em campo para defender uma invencibilidade de 6 jogos, podendo assumir a liderança isolada da tabela em caso de vitória sobre o time paulista. Já o Timão vem de uma sequência de 2 vitórias consecutivas, uma pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino e outra pelo Paulistão contra o São Bernardo. Dorival sabe que o confronto de hoje é importante para se manter tranquilo na tabela, mas olha também para o jogo de domingo contra a Portuguesa pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Sem o lesionado Yuri Alberto, a tendência é de que Pedro Raul ganhe a vaga de Guinegão e forme trio de ataque ao lado de Kaique e Memphis Depay.
Esse é um jogo atrasado, então antes de falar do segundo jogo, eu quero sua opinião, seu palpite para essa partida. Como você disse, o Atlético Paranaense, que volta esse ano para a elite do futebol brasileiro, está com 100% de aproveitamento. É a única equipe entre todas, né, as 20 do futebol brasileiro da Série A que conseguiu vencer todos os jogos. E o Corinthians está com esse jogo atrasado em virtude da decisão que enfrentou o Flamengo, né, da Copa dos Campeões, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Qual é a sua previsão, a sua projeção para essa partida, Bruno? Olha, as duas equipes aí vêm bem. O Corinthians venceu o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, bateu o Flamengo pela Supercopa, vem animado. Porém, o Atlético Paranaense aí, desde que voltou também com o comando do Odair Hellmann, vem sendo uma equipe muito forte. Vem a equipe ser abatida, né, no Campeonato Brasileiro. Venceu o Internacional na primeira rodada, bateu outra equipe paulista, outro gigante paulista, né, o Santos, na segunda rodada. E agora vai aí atrás de vencer mais uma vez, quer se manter ali na liderança isolado do Brasileirão. Caso vença aí, o Corinthians se torna o líder isolado. Por isso eu vou ficar aí com uma vitória do Furacão. O Corinthians ainda tem o Paulistão pela frente, deve estar olhando aí com esses olhos. Acredito que os jogadores estejam mais focados no Paulistão, por isso eu vou ficar com uma vitória de 1-0 do Atlético hoje. É um bom palpite, eu vou seguir o seu palpite, 1-0 para o Atlético também. É importante lembrar que talvez o Corinthians nem entre com o time principal, talvez um misto aí, já que, como você falou, no fim de semana tem uma decisão pelo Campeonato Paulista. Bom, vamos mudar de assunto agora para falar do segundo jogo da noite, talvez o mais importante, afinal, se trata de uma decisão, a decisão da Recopa Sul-Americana, que tem brasileiro na disputa, não é mesmo? Pois é, Kleber. O Flamengo vai até a Argentina disputar o jogo de ida contra o Lanús. O rubro-negro sabe que o título ali pode dar um respiro após um início ruim na temporada. Já os argentinos vão em busca de conquistar um título inédito na sua história. Bom, e aí a gente sabe, né, que as equipes argentinas é muito difícil ser batidas, é o primeiro jogo. O Flamengo também vai ter aí a decisão pelo campeonato estadual, campeonato carioca, contra o Madureira, mas acredito que deve estar focado na Recopa, quer vencer o jogo de ida para aqui no Maracanã não ter nenhum problema. Verdade, o Flamengo tem 2 desfalques aí para a partida de hoje, Gonzalo Plata, o atacante, e também o Jorginho, meio-campo. E com esses desfalques, qual que é a sua projeção, o palpite que você arrisca, né, para a partida de hoje? Antes de falar do palpite, também queria que você comentasse uma coisa. Há muitas críticas sobre esse início de temporada do Flamengo. Para muita gente, o Flamengo ainda não começou o ano de fato. Você acredita que esse jogo pode ser o divisor de águas, tanto para o bem quanto para até uma crise? Olha, Kleber, é claro que a gente sabe aí da importância que o Flamengo tem. Esse título vai ser muito importante aí na sua temporada, pois já perdeu aí a primeira decisão para o Corinthians na Supercopa. Agora vai atrás da Recopa Sul-Americana para dar uma tranquilidade a mais no trabalho do Felipe Luiz, que vem sendo muito criticado. Boas vezões, perde ali o Jorginho, também perde o Gonzalo Plata, mas a gente sabe da qualidade que o Flamengo tem nesse elenco. Palpite? Palpite eu vou ficar com 1-1. 2-1 Flamengo. Muito obrigado, então, pelas informações, e às 18h30 você volta com mais notícias do esporte. Com certeza, eu que agradeço. Essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia, ótima tarde e até mais. Tchau.